tamanho do teu medo? Ah, não quero saber disso. Eu quero saber se tu te diminui para caber dentro dos teus medos. E aí, já respondeu? Talvez tu tenha respondido não, Kate. Meus medos são tão grandes que eu não preciso me diminuir para caber neles. Mas brincadeiras à parte, a minha pergunta é: tu tá desperdiçando o teu potencial por causa de medo? O medo te paralisa? Tu não consegue desenvolver o que tu mais quer desenvolver porque tu tem medo de errar? Ou erro de ser julgada? Ou erro de fracassar? Ou medo por medo? Medo do desconhecido, medo daquele caminho que tu nunca trilhou. Quando a gente se diminui para caber dentro do medo, significa que a gente tá desperdiçando o nosso potencial. E aqui eu não tô dizendo que tu não vai falhar. Pode ser que tu falhe. Mas tu só vai saber disso fazendo. Então, quando tu te diminui, tu deixa de exercer esse teu potencial para que o medo tome conta, ou para te esconder daquele medo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O medo tá dentro de ti, não dá para se esconder. E o medo é um bichinho bem sem vergonha. Porque no momento que ele ocupa um espaço e tu não faz nada para remover ele vai se alastrando e vai ocupando outros espaços porque ele viu que ele tem força. Então hoje eu vou desistir de tal coisa, não vou tentar porque eu tenho medo de dar errado. Amanhã eu vou desistir de outra porque eu tenho medo de passar vergonha. Depois eu desisto de mais alguma coisa, porque na minha cabeça o fracasso é certo. E assim, de medo em medo, a gente deixa de viver. Assim, de medo em medo, a gente não se desafia. A gente tem que se desafiar a fazer coisas novas para crescer. E não, aqui não é um livrinho de autoajuda que vai poder te aconselhar como acabar com o teu medo. A terapia ajuda sim. Mas tu só vai vencer o teu medo quando tu for lá fazer o que tu precisa fazer. Seja com ajuda ou sem ajuda. Tu pode ter o melhor terapeuta do mundo. Se tu não está disposta a vencer a barreira e realizar aquela atividade e romper o teu medo, nenhuma terapia vai ajudar. Olha a imensidão de possibilidades que tu tem na tua frente. E tu tá deixando de viver por causa do medo. Porque o medo é um sentimento rígido. Ele te diz até onde tu pode ir, como tu pode ir, de que forma tu pode ir. E se tu escuta ele, se tu aceita ele começa a comandar. E ele vai te pressionando. E ele vai te comprimindo para que tu caiba dentro do teu medo. E tem coisas que são simples, não precisa de nenhuma técnica mirabolante. Levantar e fazer. Se der medo, vai com medo mesmo. Vocês devem conhecer essa frase. Não precisa ser filosofia de botequim. Mas levantar e fazer é a melhor forma de arrasar com esse medo. Porque um dia tu testa uma coisa nova e tu vê que deu certo. Ou não deu tão certo, mas não foi tão ruim assim. E aí a tua autoconfiança cresce. E depois, no outro dia, tu faz outra coisa que também te dava medo. Mas não dá errado.
não acontece nada de ruim. Aí a tua autoestima, a tua autoconfiança vão para as alturas. E daí, de medo em medo, excluído, eliminado, tu cria confiança em cima de confiança. E daqui a pouco vai aparecer uma coisa para fazer que tu vai ter muito medo. Mas a tua autoconfiança vai te auxiliar. O medo por si só, ele nunca vai acabar. Até porque o medo é uma ferramenta do nosso corpo para preservar a nossa vida. Quando eu falo aqui em eliminar medo, eu tô falando de medo bobo, ou medo que não tem fundamento, ou um medo psicológico. O medo pode vir e a gente pode racionalizar em cima do medo. E eu já falei aqui que medo é diferente de fobia. Fobia, não, eu não tô falando aqui pra se tu tem medo de aranha, pegar uma aranha na mão. Não! Eu tô falando daquele medo de fracasso, daquele medo de desistir na metade, daquele medo de o que tu tá fazendo não ser tão bom quanto tu achava que era. E tudo isso é aprendizado. Como que tu vai saber? Como que tu vai experienciar aquilo se tu nunca fizer por medo? Não te diminui para caber no teu medo. Ao contrário, cresce para deixar o medo bem pequenininho. O assunto de hoje é baseado numa história que eu li há pouco tempo, de uma mulher que se frustrou durante muitos anos porque ela tinha muito medo de fazer o que ela mais gostava em público, cantar. E com 40 e poucos anos, ela resolveu que ela ia para um karaokê cantar. E como ela mesma descreve, foi totalmente libertador. Ela não tinha nenhuma vontade de gravar uma música ou qualquer coisa assim de fama, de dinheiro. Ela só queria poder mostrar o talento dela, mas ela morria de medo de passar vergonha, de ser ridicularizada. E ela só conseguiu vencer o medo de cantar em público no dia que ela foi diagnosticada com câncer. Porque daí é a hora que a gente chuta o balde, né? Que não tem o que fazer, que tu vai tentar viver o máximo que tu puder viver em menos tempo, porque tu não sabe o dia de amanhã. E na verdade nenhum de nós sabe. Às vezes a gente deixa sonhos engavetados para viver eles daqui a 10, 20 anos, mas a gente não sabe se a gente vai ter esses 10, 20 anos. Não espera até o último momento para viver teus sonhos. Vamos nocautear esse medo aí. Não vamos nos diminuir para caber dentro dele. Eu espero, de coração, que tu viva os teus sonhos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.